Oi, eu acho sim que ele faz bem, né? Porque nesse momento tem que baixar a temperatura, né? Não se pode agora criar problemas adicionais a cada dia, né? E eu concordo com o embaixador quando ele fala que a pressão tem que vir de baixo para cima, ou seja, as sociedades do Brasil e da Argentina têm que agir no sentido de mostrar que isso não é uma postura aceitável. Se a gente pensa bem, a gente hoje está naturalizando muitos comportamentos políticos, e isso vem muito desse movimento de extrema-direita que está surgindo em vários países, agora na Argentina, já teve caso no Brasil, o próprio presidente Trump nos Estados Unidos, que são pessoas que não têm muito jogo de cintura, ou jogo diplomático, ou mesmo educação, ou um mínimo de cortesia. Elas simplesmente vão e chutam a canela. Mesmo se o direito está fazendo, aqui, de chegar no Brasil e não se quer comunicar o governo brasileiro que está vindo aqui com a manifestação, vai encontrar um ex-presidente que é adversário do atual presidente, é uma grande descortesia. Assim como também pode ser chamado de descortesia o que aconteceu, como o embaixador lembrou, a vinda do presidente Fernandes aqui para visitar o Lula e não falar com o Bolsonaro. Ok. Mas a gente não pode mais naturalizar comportamentos desse tipo, falando assim, mas a política é assim mesmo, ele está querendo agradar as bases dele lá na Argentina, ou o Bolsonaro queria agradar as bases dele no Brasil, então eles agem assim para aparecer na mídia, para aparecer nas redes sociais. Ok, isso explica, mas não justifica. Né? Eu acho que a gente não pode mais aceitar um padrão de comportamento, seja dos brasileiros ou dos argentinos, dessa maneira, até porque a gente precisa ter um mínimo de convivência oficial, uma vez que os dois países economicamente estão cada vez mais unidos e também socialmente também. Existem muitos argentinos no Brasil, muitos brasileiros na Argentina, e não faz no menor sentido que esse tipo de rusga e de descortesia contamine as relações bilaterais. Professor James, como você vê essa decisão de Lula de não ir a Santa Catarina neste momento? Você também entende que poderia haver algum tipo de constrangimento ao presidente da República, que iria, de todo modo, a um Estado já muito apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento em que todos eles estarão reunidos na cidade vizinha? Sim, eu concordo com o Marcos, a gente precisa ter um cuidado muito grande nessa hora. A história diplomática de Brasil e Argentina, está aí o embaixador que pode confirmar isso depois, é uma história diplomática muito bonita, de aproximações e afastamentos, e que acabaram fortalecendo a democracia no final dos anos 80, juntos, de mãos dadas, construindo pontes de confiança que não podem ser ruídas ou destruídas por comportamentos partidários e de forma unilateral. Então é importante que a situação progrida para um entendimento pela via diplomática e, ao mesmo tempo, se convoque, logicamente, para a racionalidade. Nós estamos falando de valores civilizacionais, que mal ou bem nos trouxeram até aqui. Se formos romper esses valores civilizacionais, como o embaixador bem lembrou, que alguns chamam de disruptivo, nós estaremos elevando o nível de tensão. Então eu concordo com os meus companheiros de bancada hoje, que a melhor coisa a ser feita é não botar fogo na lenha, Afonso. Pois é, e aí eu queria também te ouvir um pouco, James, sobre essa questão que o embaixador já nos trouxe aqui, aspectos importantes para a gente observar, e ele me lembrou, e é importante o registro dele, que Alberto Fernandes também rompeu esse vínculo diplomático ao vir ao Brasil ver Lula e não viu o Bolsonaro. Só que isso não pode a gente também naturalizar de forma alguma, sob pena, como o embaixador também colocou, de ficar a sociedade meio anestesiada com isso, achar que isso é um novo normal. Mas isso não pode se tornar um novo normal em relação entre dois países tão importantes, né? Porque a relação de Brasil e Argentina, além de cultural, desse vínculo regional muito importante, é uma relação comercial muito estreita. E você pode seguir com relações diplomáticas, vamos dizer assim, em banho-maria, fazer o mínimo necessário, mas não é o momento disso, era o momento de aprofundar a parceria entre os dois países num cenário global ainda mais desafiador. Então, quer dizer, não é o momento de ir devagar na relação entre os dois países, mas era o momento de estarem mais unidos para representar os interesses
da América Latina, da América do Sul, frente aos outros países do mundo. Por exemplo, a questão do acordo Mercosul-União Europeia agora já estava muito difícil de ser concretizado e com a atual situação em que os dois principais países do Mercosul não se entendem, isso fica ainda mais longe de uma solução que possa ajudar, inclusive, o desenvolvimento econômico dessas nações, né, professor? Eu concordo com você, Afonso, em gênero e grau. A importância de se construir uma relação sadia e adulta neste momento, obrigatoriamente nos leva a refletir sobre a possibilidade de abandonar as práticas erradas do passado. Quer dizer, se aconteceram rusgas entre os antigos presidentes, os novos têm a obrigação de reconstruir essas pontes em nome da história comum dos dois países. Isso que você disse é tão importante, Afonso, que eu penso que Brasil e Argentina têm um papel hemisférico, não só continental, mas um papel hemisférico na sua relação que, construída de forma sadia, deveria levar ao impulsionamento das relações do Sul global. Por isso é importante a gente fortalecer essa ideia. E, lógico, a gente não pode esquecer, o embaixador foi cirúrgico nessa hora, tem coisas que a gente não pode deixar para trás. Lógico, como, por exemplo, a tradicional visita do presidente brasileiro, quando é eleito, a primeira visita é sempre para a Argentina. Por que para a Argentina? Para demonstrar que nós estamos irmanados, superamos tudo do passado longínquo. Mas não, infelizmente o antigo presidente resolve se bandear lá para Washington, deixando a Argentina num segundo plano. Isso aí já criou um problema. Então é importante lembrar. Lembrando que a relação bilateral entre ambos ocorreu, mas em época ainda muito tênue, se eu não me engano, foi uma reunião à distância e não funcionou muito bem. Então é hora da gente botar a consciência no lugar e construir novas pontes. Tem um dado histórico importante, embaixador, que o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi a Argentina, né? Só para mostrar como esse vínculo histórico entre os países remonta à própria construção da nacionalidade brasileira. Eu queria também te ouvir, embaixador, sobre esse aspecto do presidente Lula decidir não ir a uma viagem a Santa Catarina sob o risco de ficar ali próximo desses apoiadores de Milei e de Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que isso é uma decisão do presidente Lula. Ele deve ter razões para isso e eu respeito isso porque eu é presidente do Brasil. Se eu fosse assessor do Milei, nunca faria o que está fazendo. Essa é a realidade. Tenho que falar com certeza isso. Mas aqui tem a sensação que hoje as práticas tradicionais da diplomacia é a política politicamente correta. E ele fala que ele não é dessa faixa da política. Mas isso não se compreende no exterior nem na Argentina. Aqui a maioria das pessoas que entendem da política internacional estão criticando essa posição. Hoje vem nos jornais, televisão, estão criticando isso. Então, o que acontece? A crítica faz parte do marketing de Milei. Ele fala besteiras depois da gente que critica ele. Bom, fala besteiras de Lula, fala besteiras de Sánchez, fala besteiras da oposição aqui, que critica. E, bom, a gente tem uma epocal isso, onde nós vamos ter que trabalhar muito para reconstruir essa cultura democrática também internacional. E que isso tem que ver também com vocabulário, tem que ver com protocolo, tem que ver que você não pode fazer uma coisa como se fosse normal, normalizá-las, a normalidade não dá para fazer isso. E isso que está acontecendo. Nós entrevistamos aqui, embaixador, que foi embaixador aqui no Brasil, Diego Aguilar, e ele fala que essa situação econômica da Argentina, essa crise profunda pela qual passa o país, a solução para ela passa muito pelo Brasil também, que pode, inclusive, ser um caminho importante para a saída da crise argentina. Então, que era o momento de a Argentina aprofundar os laços com o país para mais investimentos e justamente para que haja esse tipo de auxílio. O Diego Aguilar diz, inclusive, que
para o bem da própria Argentina, era importante que o governo apoiasse o desejo do Brasil de entrar, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, que é um pleito antigo do país. Como é que o senhor vê essa possibilidade de que no mundo ideal deveria acontecer, da Argentina ver que o Brasil é um caminho, inclusive, para superar a situação que enfrenta hoje? A posição argentina nesse sentido é que tem que ser uma cadeira rotativa. E isso ainda se mantém, mas tem distintos grupos lá, que tem grupos na Europa, grupos na Ásia, que têm diferentes posições. Mas isso pode ser que, com o tempo, esta situação melhore, que outra geração tenha um olhar diferente. E eu acho que nossos países estão condicionados por a geografia também, né? Então, tem que tomar a realidade, que faz parte também dessa situação. Por exemplo, você fala da economia. Nós temos um acordo automotivo com o Brasil que é muito importante para os dois países. E, bom, tudo isso está aí. Então, a gente vai ter que falar. Nós temos uma condição para prover ao Brasil muito gás. Mas isso é um tema econômico, tem muitas coisas econômicas. Temos a hidrovia, que nós temos que negociar também com o Brasil. Tem muitas coisas com o Brasil para negociar. Agora, minha sensação é que se a política não funciona, se faz mais difícil. Por quê? Porque a política faz parte de nossos relacionamentos. E eu falo sempre que quando os presidentes se abraçam, os povos também se abraçam. Quando não tem essas sinais, esses gestos, tem alguma coisa que fica um vácuo aí no meio, não? Isso que eu acho.